Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nesse momento a nossa segunda videoaula da disciplina Estruturas Sociais e Mudanças Sociais. E assim como na primeira videoaula nós vimos um pouco sobre como se formatam as estruturas sociais e como elas impactam os indivíduos, nesse momento nós vamos nos ater sobre as mudanças sociais. Para tanto, eu gostaria de convidá-los para fazer uma leitura junto comigo. Lá na segunda aula da nossa apostila, tem uma pequena citação de Evaristo Filho que fala o seguinte: a sociedade não é algo estático, acabado. Pelo contrário, é algo que acontece, que está acontecendo. O objeto da sociologia são esses processos sociais, num constante fazer, desfazer e refazer, e assim sucessivamente. É através de múltiplas interações de um com os outros, contra os outros e pelos outros, que se constitui a sociedade como realidade interhumana. Enfim, as mudanças ocorrem a todo momento, e nós vamos entender como acontece isso. Vem comigo. Podemos afirmar que uma mudança social é qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade. Algumas dessas mudanças são mais perceptíveis que outras, mas é fato que a sociedade não é estática, é um eterno vir a ser. Quando dizemos que a história nunca se repete exatamente da mesma forma, estamos afirmando que nenhuma sociedade é exatamente igual a si mesma em dois momentos históricos diferentes. Podemos utilizar como exemplo dessas mudanças a família. No século XVIII, o núcleo familiar era extremamente diferente de como é hoje. Assim como outro exemplo é o trabalho. Uma mesma função executada 100 anos atrás é diferente de como é executada hoje, porque hoje nós temos uma sociedade tecnológica que acaba impactando os processos do trabalho. Então, de fato, tudo muda. Eu tenho certeza que você já teve a experiência de conversar com uma pessoa mais velha, idosa, talvez o seu avô, e essa pessoa fez referência a como vivia no seu tempo. E você deve ter imaginado, nossa, mas como era diferente a maneira que as pessoas trocavam informações e se relacionavam. Então, de fato, aquilo que foi ontem não é exatamente o que é hoje. E o que é hoje jamais será a mesma coisa amanhã. A mudança social ocorre quando as estruturas sociais sofrem uma transformação motivada pela ocorrência de fenômenos desestruturantes, que causam mudanças nos comportamentos, nas atitudes e nos sistemas de valores. Para que uma mudança social possa ser considerada, é preciso que seja um fenômeno coletivo, que possa ser identificado no tempo, ter um certo caráter de permanência e ser fruto de uma prévia desorganização da ordem anterior. É importante refletirmos que nenhuma grande mudança social ocorre sem um fator de risco. É fato que valores tradicionais, valores conservadores vão entrar em embate com esses valores revolucionários e isso vai causar essas mudanças. Para isso, eu escolhi 3 fatos marcantes para a constituição da modernidade para que possamos compreender um pouco como acontecem essas mudanças. Vamos analisar então, primeiramente, como aconteceu a Revolução Científica do século XVII, também vamos analisar a Revolução Industrial do século XVIII e, finalmente, a última grande revolução, que foi a Revolução da Informática. Vamos analisar juntos esses pontos? A grande Revolução Científica do século XVII abriu as portas para a modernidade. Ela é fruto de uma crise no sistema de interpretação do mundo mediada pela religião, visão predominante durante toda a Idade Média. É fato que, nesse período, comumente associado ao Renascimento italiano, o interesse humano acabou se voltando para a técnica e para a ciência experimental, que conseguia comprovar certas teorias através da demonstração. Ao analisarmos esse recorte da história, ficou claro que o desenvolvimento da ciência experimental colocou em crise a visão teológica de mundo. As coisas estavam mudando e iam começar a mudar rapidamente, pois isso representa a entrada para a modernidade. Eu acredito que um exemplo muito interessante para analisarmos sobre como acontecem essas mudanças sociais dentro de uma ordem de crise é analisar a própria história e biografia de Galileu Galilei. Todos os seus experimentos científicos, de alguma maneira, foram impactantes e causaram um certo alvoroço na ordem teológica que era, naquele momento, a que comandava toda a visão de mundo. Então, de fato, é um grande exemplo de como a sociedade muda e ela muda mediante uma crise pré-estabelecida. Assim como a grande revolução científica do século XVII, a revolução industrial do século XVIII também colocou todo um sistema em crise, nesse caso, o sistema colonial mercantilista. Antes da chegada das grandes fábricas, as grandes metrópoles impunham domínio político e econômico sobre as colônias, que eram exploradas através de um sistema econômico desigual.
Porém, com a chegada da Revolução Industrial e a formatação do mercado capitalista, as colônias conseguiram se emancipar, pois agora elas faziam parte de uma outra realidade de mercado, consumindo produtos e fornecendo matérias-primas baratas. É claro que essas duas grandes revoluções não aconteceram da noite para o dia. Elas levaram décadas, às vezes até séculos, para serem efetivadas, mas foram importantes porque elas mudaram a maneira com que o homem vive em sociedade. Agora, nós vamos ver a terceira grande revolução, que é a revolução da informática. É no final do século XX, logo ali, em se tratando de história, que aconteceu a última grande revolução vivida pelo homem, a revolução da informática, que com grande força global modificou profundamente a vida e a comunicação dos homens. Assim como as outras duas revoluções, a informática impôs novos paradigmas sociais, pois atinge todos os setores da vida, cria comunidades virtuais, constituindo um sexto continente, que não mais necessita de espaço. Não se situa em lugar algum, mas está em toda parte. Possibilita trabalho, reunião e educação à distância. Dispensa quase por completo a matéria-prima. Seu conteúdo é audiovisual, disponível no plano virtual. Nesse mundo, predomina o império da imagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido que esse resgate histórico foi necessário para que a gente pudesse compreender que realmente a sociedade muda, não é estática, ela está se transformando a todo momento. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda videoaula. Nos encontramos na terceira. Bons estudos para todos!